Estamos de volta com o nosso Arena e o ex-presidente Jair Bolsonaro deve embarcar de volta ao Brasil daqui a pouco em Orlando, na Flórida. Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro e a previsão é que o voo trazendo o ex-presidente pouse em Brasília por volta das 7 horas da manhã dessa quinta-feira. O Theo Cury fala pra gente da expectativa na capital federal sobre a volta de Jair Bolsonaro. Boa noite, Theo. Oi, Felipe, boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. A expectativa com relação à segurança, principalmente, é alta. Por isso, o governo do Distrito Federal mobilizou uma equipe grande de policiais militares para atuarem amanhã, esses policiais militares, no entorno do Aeroporto Internacional de Brasília e também fazendo um monitoramento do movimento na esplanada dos ministérios. Jair Bolsonaro deve chegar por volta das 7h10 da manhã desta quinta-feira. Expectativa de que haja uma força-tarefa grande dos órgãos de segurança pública e que Bolsonaro não saia pelo saguão tradicional de desembarque do Aeroporto Internacional de Brasília. O objetivo é evitar tumulto no aeroporto. Quinta-feira é um dos dias mais movimentados da semana no Aeroporto Internacional de Brasília. São 137 voos entre chegadas e partidas que partem do Aeroporto Internacional de Brasília. 40 mil pessoas transitando por lá. Esse é o fluxo diário de pessoas nas manhãs de quinta-feira no Aeroporto Internacional de Brasília, e a Polícia Federal fez uma recomendação ao Partido Liberal, partido do qual Jair Bolsonaro faz parte, é filiado, vai assumir como presidente de honra com um salário de R$41 mil, de que Jair Bolsonaro desça do avião e já seja direcionado a uma viatura, escoltado obviamente pela Polícia Federal, cedida pelo Partido Liberal. A ideia é que, deixando o Aeroporto Internacional de Brasília, Jair Bolsonaro vá para a sede do PL, onde ele assume oficialmente como presidente de honra, e mais tarde para a casa em que ele vai morar aqui em Brasília. No PL vai ser recebido pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e por Walter Souza Braga Neto, que foi ministro de seu governo e candidato a vice na mesma chapa que ele, Felipe. Muito obrigado, Theo, pelas informações. Quero ouvir Caminoto a respeito disso, da sua expectativa. Já houve até embate aí por causa de decisão da Polícia Federal, de que ele teria que sair por uma rota alternativa, não no desembarque oficial, dado o temor, tamanha a presença de simpatizantes do Bolsonaro que poderia prejudicar o funcionamento do aeroporto. Aí os aliados já estão dizendo que ele está recebendo um tratamento de presidiário. Aí nas redes sociais tem opositores dele dizendo que ele deveria estar na prisão mesmo. Quer dizer, tem muita polêmica em torno da volta do Bolsonaro. Mas qual é a sua expectativa para o papel que ele possa exercer? Olha, eu acho que, enfim, toda essa polêmica em torno da volta faz parte do jogo, né? Todo o ruído político em torno a questão da Polícia Federal, se ele vai chegar, vai entrar, sair pela porta da frente. Eu não acho que isso faz parte. Eu acho que tem uma responsabilidade aí mútua, né? Uma responsabilidade do Bolsonaro também de chegar, e ele tem todo o direito de retornar ao país, óbvio, de uma maneira que não instigue, né, uma agressividade, violência, chegar numa maneira que ele tem aí toda uma agenda a ser cumprida, e como líder da oposição diante desse governo. E as autoridades têm a obrigação também de garantir toda a segurança e toda a viabilidade desse retorno. Eu acho que, enfim, nós vamos ter, agora é óbvio que a presença de Bolsonaro em solo brasileiro acirra os ânimos, acirra um pouco essa expectativa. Eu estou muito curioso de ver como o governo vai se comportar, né? Hoje a gente teve informações de que havia uma divisão, de que o Lula deveria ignorar a presença de Bolsonaro ou não, né? Porque obviamente vai haver provocações. Então nós vamos ter aí vamos dizer assim, uma nova fase aí nessa relação da oposição com o governo Lula. Vai ser interessante, eu só espero que fique no campo político e a gente não comece a ver aí atos de ambas as partes, atos de agressividade que fujam aí do diálogo e do debate político, que é sempre saudável. Janaína, você vê possibilidade de outros protagonistas disputarem com Jair Bolsonaro esse lado de oposição ao governo Lula, dado o desgaste do Bolsonaro, ele vai conseguir manter essa chama acesa? Bom, vamos lá. Eu entendo firmemente que para 26 nós precisaríamos ter uma alternativa ao ex-presidente Bolsonaro.
pela resistência, por tudo, né, que eu já falei aqui N vezes. Agora, neste momento do retorno do presidente, como ele vem sendo aguardado, solicitado, né, pela sua base, pelas pessoas que ficaram órfãs, eu acho que neste momento as atenções vão ficar muito concentradas ali em torno dele. E eu destaco, né, que mesmo ele ausente, se nós pararmos para avaliar, os noticiários, né, giraram muito em torno dele, ainda que negativamente, mas muito mais em torno dele do que do próprio presidente Lula. Então, isso evidencia ser uma pessoa, uma figura muito forte, né, uma figura centralizadora e que vem para ocupar esse espaço. Eu é que tenho o pensamento firme de que para poder disputar 26, nós precisamos construir, fortalecer uma alternativa. Acho que se o presidente colocar a mão na consciência, o ex-presidente, colocar a mão na consciência e perceber... É presidente de honra do PL, então continua presidente. E perceber que se ele, por exemplo, sai a senador, ele está eleito e faz um papel importante, e ele apoia alguém para a presidência, tem grande chance de eleger essa pessoa também e vai ajudar muito o país. E parece que a expectativa, inclusive dentro do PL, é de que ele se torne cabo eleitoral, porque existe essa percepção de que ele tem um desgaste aí com um eleitorado moderado, com um eleitorado independente, que fica em disputa sempre entre os dois lados. Joel, qual é a sua expectativa? Eu acho que ele só não será candidato a presidente se ele for declarado inelegível. Fora desse cenário, eu acho praticamente impossível que ele não dispute a presidência, porque ninguém vai conseguir chegar no que ele tem. Pode, claro, uma coisa é vencer uma eleição, 50% mais um dos votos, isso talvez não consiga, mas o que ele tem ali de 25%, 30%, aquela base de pessoas que gostam dele e querem votar, mas nenhum outro nome da direita vai conseguir ter isso. Conseguirá ser competitivo à direita para a presidência quem, uma vez o Bolsonaro inelegível, consiga a unção do Bolsonaro para sucedê-lo. Eu acho muito difícil que se fuja disso. Também não gosto desse cenário, assim como a Janaína, mas eu acho que é o que está desenhado aí. Por quê? Entre outros motivos, porque eu também olho para os Estados Unidos e a gente tem repetido os Estados Unidos de uma forma bem consistente, né? Elegeu o populista de direita, depois ele perdeu a reeleição, depois teve o ato antidemocrático. O que aconteceu ali? Muita gente previu que o Trump, uma vez perdido o mandato, estava fora, não ia mais importar tanto, outros nomes surgem, não querem mais o perdedor. Até agora, tentou-se um ou outro nome, inclusive o governador da Flórida chegou com alguma força, mas me parece que ainda está muito longe e que não vai conseguir vencer o Trump no que seriam as primárias republicanas. A chance, tanto ali quanto eu acho também aqui no Brasil, dado todos os crimes cometidos por presidentes que ignoravam a lei de uma maneira tão descarada no poder, que venha algum tipo de condenação e que o mantenha fora da corrida. Fora disso, eu acho muito difícil, eu acho que ele vai voltar... Bom, eu já disse, né? Eu acredito só quando ele sair da portinha do avião. Até agora, não estou acreditando 100%, tanto que ele já adiou essa volta. Agora, ele voltando, acredito que sim, vai ter o aeroporto cheio, a gente vai ver aquele mesmo espetáculo que é toda vez, vai voltar para os braços da torcida amada e não existe crítica possível, não existe mostrar as fraquezas, não existe mostrar como ele não sabe absolutamente nada de nada, nada disso vai mudar a convicção de grande parte do eleitorado. O governador Ron DeSantis, da Flórida, né, está surgindo lá como alternativa nos Estados Unidos. Hélio, a gente já falou aqui que a próxima eleição é a eleição municipal, né? Você acha que, assim, porque a gente vê a iniciativa do PL já preocupado com essa eleição municipal e usar o cacife do Bolsonaro para fazer assunção, né, como o Joel colocou, ser cabo eleitoral de outros candidatos para ver se fazem prefeituras pelo país. Você acha que pode ser ali um sinal da força que o bolsonarismo vai ter ainda para os próximos anos? Eu acho que nesse sentido, sim, o Bolsonaro vai fazer uma diferença substancial. Aliás, Felipe, ele está chegando num momento muito propício para ele, porque o governo está cada vez mais perdido, desestruturado, desorganizado. Então, ele chega num momento positivo para ele. Por outro lado, a oposição já está ocupando um espaço. A gente viu hoje exemplos disso, o próprio deputado Kim Kataguiri, com a iniciativa dele. O Congresso Nacional está fazendo um trabalho de oposição. Ficou razoavelmente claro, Felipe, que o governo não tem maioria na Câmara.
E que até agora, nesses primeiros 90 e não sei quantos dias, o governo não conseguiu aprovar nada na Câmara dos Deputados. Nem mesmo a reorganização dos ministérios, a organização do governo que está por medida provisória que precisa ser avaliada, etc. Nada, não passou nada. Ou seja, a oposição está ocupando um espaço que o presidente Bolsonaro, por estar fora do Brasil, deixou vago e já começou a fazer um trabalho sério de oposição. O Bolsonaro possivelmente vai querer chegar e já ocupar um espaço na janelinha, né, entendo, né, mas não sei se vai ter todo esse espaço. Né, então, vamos ver o que vai acontecer. Agora, sem dúvida, sim, ele será está muito longe das eleições presidenciais, eu não vou fazer nenhum palpite aqui sobre o que vai acontecer. Inelegibilidade, a gente já falou que há possibilidade séria disso e tal, mas sim, para as próximas eleições e para temas fundamentais, como, por exemplo, liberdade de expressão, pautas identitárias, que o Bolsonaro é muito crítico, para algumas pautas específicas, não necessariamente partidárias ou políticas, mas pautas nacionais que ele costuma endereçar, ele vai ser um player, sim. Quanto vai ser um player político, presidencial, aí vamos ver mais para frente. Foi bom até ter citado o caso das medidas provisórias, só lembrando aqui ao nosso público, medida provisória é aquela norma com força de lei que é editada pelo Poder Executivo, pela Presidência da República e entra imediatamente em vigor. Então, o governo Lula decidiu ter 37, se eu não me engano, ministérios, ministério pra caramba, isso é alvo de críticas da oposição, evidentemente. Então, estabeleceu isso por medida provisória. A medida fica em vigor durante 120 dias e precisa ser analisada pelo Congresso Nacional para ser mantida. E o que está acontecendo nesse momento é um embate entre o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o Arthur Lira, presidente da Câmara, sobre o modo como estabelecer essa votação e a análise das medidas provisórias. Porque havia uma regra prevista na Constituição que abriu uma excepcionalidade durante a pandemia, aí o Arthur Lira gostou do novo método e quer defender que haja alterações. E o Rodrigo Pacheco não está cedendo, eles ainda não chegaram a acordo. E voltando ao ponto do Hélio, o governo Lula é muito hesitante em se meter aí nessa briga, justamente porque ainda não conta com um grande conforto de maioria no Congresso Nacional, então fica assim, sem saber que lado apoiar, com medo de melindrar qualquer casa legislativa e perder apoio tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Então você tem diversas medidas provisórias que envolvem Bolsa Família, o relançamento do Mais Médicos, o Minha Casa Minha Vida, a MP do CARF, todas essas que precisam ser votadas no Parlamento, então a gente sente que tem um governo travado também por problemas no Congresso Nacional. Caminoto, Jair Bolsonaro volta depois dessa temporada em que ele estava lá, na análise de muita gente, inclusive a minha, para ser totalmente franco, que já botei aqui no programa, ele estava lá fugindo. Ele estava lá porque ele teve medo de ser alvo de uma operação assim que ele perdesse o foro privilegiado a partir do começo de janeiro. Tanto que ele foi ali 2 dias antes de acabar o seu próprio mandato. Ainda há no nicho bolsonarista aquela percepção de que o Bolsonaro é perseguido, então que ele fez certo de ir para os Estados Unidos, porque senão ele poderia ser vítima de uma ação judicial arbitrária, etc. Eu acho que é preciso acreditar nisso para ir ao aeroporto, né? Porque se a pessoa entende que ele teve uma postura covarde, ela não vai lá aplaudir. Então, a gente fica um pouco estupefato, né? Depois de tudo que a gente viu no país aí durante o mandato do Bolsonaro, a questão dando 2 exemplos essenciais, a questão do Covid, né? Do combate à Covid e toda a negligência que nós vimos. Acabamos de completar aí 700 mil mortos nessa semana, em 3 anos de pandemia. E também, né, toda a questão um pouco da diminuição da figura da presidência da República, no sentido na banalização, na vulgarização. Então, a gente fica surpreso com o grau que ainda tem e é relevante de apoio que o ex-presidente tem. Agora, um lado, eu acho que nós temos uma tendência de ver o presidente Bolsonaro e seu entorno de uma maneira muito amadora, estrategicamente falando em estratégia política. Então, e eu acho que não, eu acho que eles têm uma sofisticação,
O Bolsonaro tem um instinto político muito aguçado. O Hélio falou, ele está voltando num momento muito propício, sim, diante da hesitação do governo Lula e das dificuldades de aprovação e implementação. Você viu o arcabouço fiscal é o maior exemplo disso, né, que está prejudicando o próprio governo, essa demora. Então, eu acho que é muito difícil a gente prever se nesse retorno, dependendo do comportamento do presidente, se ele não recupera um terreno perdido, sabe? E, obviamente, eu não estou falando que esse é o cenário que eu gostaria de ver, não. Mas eu não colocaria o Bolsonaro fora do jogo político. E eu concordo com o Joel, ele só não concorre em 2026 se ele se tornar inelegível.